Olá pessoal, professor Paulo, tudo bem? Vamos trabalhar na disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais peso 1, os conceitos e as definições dos recursos e a sua importância ao longo da cadeia de suprimentos dentro dos processos organizacionais empresariais. Professor, eu nunca ouvi falar de administração de recurso material e patrimonial dentro das organizações. Realmente, as organizações utilizam aí a administração dos suprimentos ou a gestão dos ativos, logística, todos esses conceitos, esses conteúdos, eles são trabalhados dentro dessa disciplina Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais peso 1. No material que vocês têm acesso, vocês conseguem visualizar todas as etapas que são compostas para a funcionalidade desse assunto. Então, se planeja, se controla, se implementa, está se preocupado com time, está se preocupado com disponibilizar o produto no tempo certo, na hora certa, no momento certo, com a finalidade de fazer com que o processo tenha maior eficiência, maior produtividade. Então, é importante para nós termos visão sistêmica de um processo organizacional. A visão sistêmica para nós, ela é fundamental para nós entendermos aonde o problema está e solucioná-lo com a disposição, com a entrega desses recursos naquela etapa do processo. Recurso é tudo aquilo que pode ser transformado. Qualquer modelo organizacional, ele possui as entradas, que podem ser qualquer tipo de recurso, os recursos naturais, como água, terra, vegetal, pode ser informações, pode ser equipamentos, a instalação para o processo de transformação desses recursos. Então existe a entrada, existe o processamento, que é a transformação, a manufaturabilidade dessa etapa, e por fim nós temos as saídas desses recursos, ou sai um produto ou sai um serviço, vai depender do nicho de mercado, e aí já é um produto acabado para ser consumido. A disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais peso 1, ela trata nessa primeira etapa sobre os recursos, então a gente conceitua esses recursos, entende como eles funcionam, a gente avança um pouquinho para a logística, então a gente entende um pouquinho sobre a logística empresarial dentro do processo operacional e externamente ao processo operacional. A gente vê um pouquinho sobre a gestão dos estoques, a importância de ter esse estoque no momento certo, na hora certa, no lugar certo, a fim de maximizar lucros, tempo, processo. E por fim a gente trata nesse peso 1 também sobre gestão do patrimônio físico, os ativos, as instalações, Mas nós estamos aqui no peso 1, então a gente está conceituando recursos, a importância disso ao longo do processo organizacional. Então a disciplina, ela envolve planejamento, ela envolve controle, ela envolve implementação, ela envolve avaliar em condições eficientes todas as etapas da disposição desses recursos ao longo da cadeia. Nós temos aí duas referências bibliográficas básicas para tratar esse assunto, que é o livro do Petrônio e o livro do Dias. Dentro do livro do Petrônio, ele trata sobre um assunto que é extremamente importante dos recursos. Ele fala sobre a disponibilidade de ferramentas ao longo do processo. Então, quando nós não temos a ferramenta na hora certa, no lugar certo, nós deixamos de ser eficiente para o processo. E aí você tem que ficar procurando isso dentro da organização a fim de cumprir com aquela atividade, a fim de dar conta daquele compromisso. E isso perde tempo. E tempo para um processo organizacional é dinheiro, Ineficiência produtiva gera custos altíssimos para os processos organizacionais. Então é extremamente importante sermos eficientes e termos os recursos para serem transformados na hora que é necessário ao longo da cadeia produtiva. Então, desde a extração da matéria-prima lá dos recursos naturais, como o capital de trabalho,
né, como as informações, os equipamentos, ferramentas, instalações precisam estarem disponíveis naquele momento. Essa disciplina ela tem evoluído ao longo dos anos e ela tem se tornado extremamente importante ao longo desse processo evolutivo para as organizações. Nós não estamos mais falando somente em acumular recursos dentro de um almoxarifado, por exemplo. É necessário fazer a gestão disso. Ali é o capital investido daquela organização. E ele não pode ficar muito tempo parado ali, ele precisa andar ao longo do processo. Quantos de nós, você que está dentro das organizações, conhece produtos, recursos que serão utilizados para transformação, e aí só vai depender da etapa onde esse produto está disposto, que está parado aí há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. É capaz de nós termos aí recursos para o processo de transformação que estão parados há quase 7, 8, talvez 10 anos. Então, a disciplina de administração de recursos materiais e patrimoniais peso 1, nesse primeiro momento, estamos conceituando os recursos naturais, que são os fatores de produção, utilizados para serem transformados em um bem de maior valor, que nesse processo de transformação agrega-se valor para o consumidor final. E o que é importante nós termos nesse momento? Visão sistêmica. É fundamental para o refino e o trato de ineficiências operacionais, ociosidade de tempo. Professor, e o que é a visão sistêmica? É quando você olha para o todo e consegue enxergar as partes ao longo desse processo. Um exemplo disso é um time de futebol. Como que ele é composto? Por funções: goleiro, zagueiro, meio de campo e atacante. Cada função dessa trabalha de forma independente. O goleiro não depende do atacante para defender o gol. Mas quando você olha para o todo, você enxerga o time, e o time é o conjunto. Então, uma organização, ela funciona assim. É um agrupamento de pessoas que precisam trabalhar em busca de um objetivo em comum. Se começar a ter objetivos pessoais, objetivos que não sejam ao objetivo da organização, alguma coisa dará errado e, consequentemente, essa organização ela não terá aí o alcance dos seus objetivos, que deve ser gerar lucro. Toda organização precisa gerar lucro. Então, administrador, você empresário, gestor de uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, nesse primeiro momento tem que compreender o seguinte: tudo o que existe dentro das organizações são recursos. A importância de nós olharmos para esses recursos nas etapas dos processos produtivos. Isso vai gerar eficiência de gestão, eficiência produtiva. Isso vai fazer com que o lucro dos processos sejam maior. Assim, a gente finaliza essa aula e eu aguardo você até a nossa próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.